Olá, a notícia está de volta com o vice-presidente da República, Michel Temer. Queria voltar a falar agora de política com o senhor, porque anda quente, né? Na propaganda partidária, que os partidos têm direito de acordo com a lei, o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, do Eduardo Campos, levou ao longo desse mês uma série de comerciais ali, nos quais ele faz críticas, dá alfinetadas no governo, né, e na presidente. Diz que ninguém pode fazer tudo sozinho, de que ninguém é dono da verdade, que dá para fazer mais. O Eduardo Campos apoiou a presidente Dilma Rousseff em 2010. Pergunto para o senhor, com esse tom que ele está adotando na propaganda partidária e nos pronunciamentos dele, o senhor ainda acredita que ele possa vir a dar apoio à presidente Dilma no ano que vem? Ou o senhor acha que a candidatura presidencial dele já é um fato consumado? Olha, nós esperamos que ele venha dar apoio à candidatura da presidente Dilma quando ela se colocar como candidata, né? Porque a candidatura se dá no ano que vem. Como a decisão de apoiar ou não apoiar também se dará no ano que vem. E seria extremamente útil porque o governador Eduardo Campos é um velho parceiro, foi parceiro do presidente Lula, parceiro da presidente Dilma, né? E, aliás, é interessante, toda vez que eu vejo manifestações dele, ele se manifesta como quem quer que o governo cresça cada vez mais. Ele faz uma ou outra crítica pontual, mas no conjunto ele diz, eu quero colaborar para que o governo do Brasil e o governo da presidente Dilma dê certo. Então, o nosso desejo, o nosso empenho, o nosso esforço, já que o Eduardo Campos é uma grande figura da política nacional, não temos a menor dúvida disso, que ele venha a apoiar a chapa e a coalizão vitoriosa que se deu nestes últimos tempos. Agora, o senhor acha que com esse discurso ele tem margem de manobra para recuar de uma candidatura ainda? Olha, você sabe que política, eu vou dizer uma trivialidade aqui, aquela coisa que se atribui, ora ao doutor Ulisses Guimarães, ora a Magalhães Pinto, a história da nuvem, né? A nuvem está aqui, de repente está lá. Cada hora está de um jeito, né? Cada hora de um jeito. E isso não seria exatamente um recuo dele, porque ele faz afirmações de quem ainda não se declara candidato. Eu jamais verifiquei uma declaração dele em que ele se dissesse candidato à presidência da República. Acho que até, e olha, que é na democracia, as críticas são necessárias. Acho que muitas vezes, eu já exerci vários cargos públicos, de vez em quando vem uma crítica e eu dizia, interessante, eu não havia pensado nisso. E a crítica passa a ser produtiva. Permite uma correção de rumos, né? Uma correção de rumos, eu espero que as críticas do governador Eduardo Campos sejam tomadas por este caminho, por esta via. Há um tempo atrás, alguns setores do PT chegaram a falar em oferecer a posição de vice na chapa da presidente Dilma ao Eduardo Campos. Houve uma reação muito forte do PMDB, o Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara, reagiu, disse que a vaga é do PMDB, que o nome é o senhor, o ex-presidente Lula entrou em campo, acabou com esse negócio todo. Eu pergunto para o senhor objetivamente, o senhor já conversou com a presidente Dilma sobre a aliança ser fechada formalmente e a chapa ser repetida com ela na cabeça e o senhor de vice? Essa é uma conversa, como convém, que será feita no ano que vem. Não é uma conversa para ser feita agora. Agora, eu devo reconhecer que o PMDB tem dado muito apoio ao governo. Você sabe, congressualmente, o PMDB dá um apoio estupendo ao nosso governo. E a presidente Dilma teve a delicadeza de ir à reunião, à Convenção Nacional do PMDB, onde eu fui reeleito presidente, embora logo depois tenha me licenciado, né? Mas ela fez uma declaração de muita parceria com o PMDB. Acho que citou o PMDB umas 18 vezes, citou meu nome umas 15 vezes. Então, ela deu uma demonstração de que a parceria com o PMDB é uma coisa importante. Agora, a definição da chapa, e lamentavelmente aqui faço um parênteses, houve uma antecipação muito grande. E esta antecipação na área federal gerou um problema nos estados, porque agora é interessante, eu vejo em todos os estados brasileiros já há candidaturas a governador. Mas quem fez a antecipação foi o ex-presidente Lula lançando a presidente Dilma Rousseff. Você não acha que foi, não? Mas será que não foi uma reação a alguns movimentos que já pretendiam lançar candidatos antes? Eu tenho a impressão que ele reagiu a esses movimentos. Mas independentemente de quem tenha começado, você acha que tem uma antecipação muito prematura? Prematura. Nós estamos, convenhamos. Olha, vou dizer a você, na eleição passada, nós fizemos certos acordos estaduais no mês de abril ou maio do ano da eleição. Então, como é que você vai fazer acordos agora, há um ano antes do começo da campanha eleitoral? E tem gente querendo fazer acordos, já brigando, né? Já está brigando, não foi útil para o país. Eu confesso que toda vez que me falam nisso, minha gente, vamos esperar mais um pouco. Toda e qualquer definição se dará no ano que vem. Agora, vice-presidente, eu queria perguntar o seu desejo político e pessoal, porque muitas vezes se fala numa eventual candidatura do senhor ao governo de São Paulo com apoio do PT. O senhor prefere continuar como candidato a vice, acha mais adequado isso,
ou toparia, aceitaria ser candidato a governador de São Paulo, por exemplo? Não, olha, em primeiro lugar, em política, eu sempre aprendi o seguinte: você deixa as coisas acontecerem. Você vai agindo de uma maneira que acompanhe os acontecimentos. Então, essa coisa do governo do Estado de São Paulo, você sabe que eu já fui secretário de Estado lá várias vezes, enfim, já percorri aqueles tapetes, né? Então, realmente, eu não tenho interesse em ser candidato a governador. Eu acho que interessante que desde a primeira vez que eu fui deputado federal, eu fiz a minha vida mais no plano nacional do que no plano estadual. Tanto que houve tempos que eu nem interferia no PMDB de São Paulo. Eu fiz a minha vida aqui como presidente da Câmara dos Deputados, presidente do PMDB e agora vice-presidente da República. Então, a minha formação político-institucional é mais voltada para o plano nacional do que para o plano estadual. Então, se lá na frente repetir-se a chapa, e eu estou dizendo lá na frente, sim, eu acho que eu fico no plano nacional. Nós falamos há pouco do ex-presidente Lula, queria ouvir do senhor, que é um político experiente. Muita gente diz que o ex-presidente Lula tem um papel junto à presidente Dilma Rousseff de uma sombra, a oposição chegou a falar em presidente adjunto. Outros dizem que não, que as pesquisas mostram que ele estar ao lado da presidente Dilma mostra um compromisso, ele a apontou como candidata, ele a ajudou a ser eleita, e, portanto, ele faria bem em estar ao lado dela. O senhor acha que o ex-presidente Lula, ele atrapalha ou ele ajuda o governo da presidente Dilma Rousseff? Ele ajuda, e ajuda numa medida adequada, porque quando se diz essa história que é sombra, não é sombra coisa nenhuma. A presidente Dilma tem a personalidade própria dela, deu a marca dela ao governo. Agora, evidentemente, ela tem uma aliança com o presidente Lula, não é? O presidente Lula ajudou a elegê-la. Ninguém ignora. Uma relação pessoal, né? Uma relação pessoal, política e pessoal. Então, quando você tem relações políticas, eu tenho muitos amigos que começaram comigo em 86, até hoje eu troco ideias. Então, o que há, e até muito saudavelmente, é uma troca de ideias entre ela e o presidente Lula. Afinal, o presidente Lula teve 8 anos de governo. Quem teve 8 anos de governo tem coisas a dizer. Eu acho que é útil a conversa que ela faz com o presidente Lula. Mas daí a dizer que ele é um presidente adjunto é um exagero sem conta, né? Porque eu volto a dizer, ela estabelece uma marca própria no governo. Mas qual é a marca do governo Dilma até agora, se eu tivesse que destacar? Eu acho que são duas marcas interessantes. Uma é a marca social. Os vários projetos que ela faz, o Brasil Carinhoso, com verbas, né? A história do combate à violência contra a mulher. Há pouco tempo foi lançado um plano, Kennedy, em que se construirá casas de proteção à mulher que sofre violência em todos os estados brasileiros. Não é? A continuação do Bolsa Família, não é? Verbas adicionais que ela dá para toda a área social. Esta é uma marca até continuista, digamos assim, em relação ao governo anterior. Mas, ao mesmo tempo, ela está pautada pela história do crescimento econômico do país. Veja que lá atrás... Que está precisando entregar, né? Porque não entregou ainda um crescimento relevante. Sim, né? Mas ela está agindo no sentido de buscar o crescimento econômico, não é? Então, aquilo tudo que falamos, das desonerações, sim, etc., pautam também o governo Dilma Rousseff. Acho que ela tem essa preocupação acentuada. Eu diria que essas duas pontas são os trechos principais do governo. Deixa eu fazer uma pergunta bem fácil para o senhor. Por que não há entendimento sobre reforma política? Nem o PT e o PMDB conseguem se entender para aprovar uma reforma política. Ou não é necessário aprovar, então é melhor ficar como está? Sabe quem tem que impor uma reforma política? É o povo. Eu tenho dito com muita frequência, e com a experiência que tive nas 3 vezes que fui presidente da Câmara, em 2 delas eu tentei levar adiante a reforma política. Não foi possível, porque a reforma política não diz respeito aos partidos. Cada deputado, cada senador tem as suas convicções próprias em relação a essa matéria. Então, e agora, esta última vez que se tentou, por meio de um trabalho muito adequado do Henrique Fontana, né? Do PT do Rio Grande do Sul, né? PT do Rio Grande do Sul, em que se tentou mais uma vez a reforma política, ela não prosperou. O que é que eu tenho pregado? E aproveito até para pregar aqui. Eu acho que esta é uma matéria para ser entregue ao povo. Quando houver uma eleição, vamos dizer, a eleição 2014, você poderia ter um formuláriozinho com 4, 5 perguntas. Uma delas, qual o regime eleitoral que você prefere? Distrital misto, voto majoritário, distritão, né? Voto proporcional. Financiamento público financiamento puro. Número 2, financiamento público puro, financiamento misto, financiamento privado. Terceiro, 3, 4 temas que pudessem ser levados à consulta popular. Qual a vantagem disso? Primeiro, quem definiria seria o próprio Congresso Nacional, porque quem convoca o plebiscito é o Congresso Nacional. Segundo, durante a campanha eleitoral, haveria um período reservado
para que houvesse a propaganda dos temas levados a plebiscito, para que o povo conheça quais são esses temas. Então vai um sujeito lá que é contra o financiamento público, outro que é a favor, um que é a favor do distritão, outro que é a favor do voto distrital misto, outro a favor do voto proporcional. Vai fazer uma campanha. Isto, em primeiro lugar, ela eleva o tom da campanha que se vai fazer em 2014. E dá tempo para fazer para 2014? Dá para aprovar uma lei, um plebiscito? Dá tempo? Acho que daria. Se não for 2014, pode vir em 2016, quando vier as eleições municipais, não é? E daí, quando o povo disser, bom, eu quero, vamos dizer, o distritão, eu quero o voto distrital, quem vai formatar esse projeto de acordo com a vontade popular, e não poderia fugir da vontade popular, seria o Congresso Nacional. Portanto, seria uma amálgama da democracia direta com a democracia indireta. Mas eu digo a você, só quando o povo exigir, o povo disser que quer esta ou aquela reforma política, é que ela sairá no Congresso. Pois é, o senhor é vice-presidente da República, é o presidente do PMDB, o presidente da Câmara é do PMDB, o presidente do Senado é do PMDB, a presidente é do PT. O senhor está tratando de uma articulação para se convocar esse plebiscito para o ano que vem, para se fazer esse plebiscito junto com a eleição? Ou essa é só uma ideia do senhor? Já falou com o Henrique Alves, com o Renan? Eu tenho falado sobre isso mesmo no ano passado, quando se discutia a reforma política. Eu dizia, olha, a única solução, vocês verão, é essa consulta popular. Agora, e como é que foi a receptividade deles? Boa. Muito boa, muito boa. Agora, eu vou dizer uma coisa a você. O presidente da Câmara e o presidente do Senado não são capazes, são capazes de influenciar, mas não são capazes de decidir pelos vários partidos políticos e mais, pela individualidade de cada deputado ou cada senador. Então, isso é sugere uma campanha geral. popular para pressionar o Congresso? Eu acharia. Não, pressionar não precisa. Eu acho que é um tema que, num dado momento, voltará à pauta lá no Congresso Nacional. Porque as pessoas querem, falam tanto da reforma política e não conseguem levar adiante. Concretamente, o senhor vê chance de sair para o ano que vem? Aí, temporalmente, eu não saberia dizer. Se quiser, é possível. Se quiser, você faz isso, e quando o Congresso quer, você sabe que faz. Você faz isso até o fim do ano e prepara para as eleições de 2014. O senador Aécio Neves está com uma ideia que ele lançou nessa semana, já há projetos no Congresso nesse sentido de se voltar àquele mandato presidencial de 5 anos sem direito à reeleição. O que o senhor acha dessa ideia? Olha, eu acho que arraigou-se muito na experiência brasileira e na mentalidade da sociedade brasileira a ideia da reeleição. Quer dizer, as pessoas hoje acham até que quem é eleito prefeito, eleito presidente ou governador, ele naturalmente irá para a reeleição. Qual é a vantagem da reeleição? Em primeiro lugar, é que ela fará uma avaliação da gestão feita durante os 4 anos. E se a gestão for aprovada, o cidadão é reeleito. Se não for aprovado, não será reeleito. É uma vantagem da reeleição. O que o Aécio Neves, que sempre tem, aliás, boas ideias, né? Ele propõe? Ele propõe 5 anos. É uma tese que já foi versada em muitos momentos. Você sabe que já houve tempos em que se falava nessa tese, até falava-se em 6 anos, né? Mandato de 6 anos sem renovação. Vai ser discutida pelo Congresso. Pessoalmente, hoje, eu acho que a reeleição revelou-se uma coisa útil para o sistema brasileiro. Não vejo razão para mudar. E sobre um sistema de financiamento público puro, proibir o privado? Eu acho que seria o ideal. Mas sabe o que acontece? Quando as pessoas fazem o cálculo daquilo que o financiamento público daria, por exemplo, a cada deputado, a cada senador, candidato, né? A cada governador, sim, a cada presidente, daria uma coisa mínima, seria uma coisa ínfima. Então as pessoas resistem ao financiamento público. Primeiro ponto. Segundo ponto, no dia que disser, olha, agora haverá 30 bilhões de reais que serão destinados à campanha dos deputados, senadores, presidente, o que se vai dizer, e a imprensa vai noticiar, vai fazer um cálculo, com 30 bilhões, dá para fazer tantos hospitais, tantas casas, tantas escolas, vai ser uma campanha contra a ideia do financiamento público. Politicamente é difícil sustentar. Difícil sustentar, embora, com toda a franqueza, você sabe que quando eu era eleito deputado federal, sempre fui eleito, era um voto de opinião, né? Às vezes tinha 253 mil votos, às vezes tinha 100 mil, às vezes tinha 71 mil, porque o voto era muito de opinião, né? Ora opinião favorável, ora desfavorável, portanto. Então, mas quem faz campanha no dia a dia, quem vai aos municípios, etc., ficaria muito vulnerável com a história do financiamento público. Porque hoje a gente tem um financiamento que, na verdade, ele é misto, porque tem fundo partidário, né? Há uma renúncia fiscal na propaganda eleitoral no rádio e na TV, ou seja, o poder público já banca
parte desses gastos. Eu pergunto para o senhor... Mas banca, digamos, coletivamente, banca em nome dos partidos. Não é legítimo que a empresa ou a pessoa física queira contribuir com determinado candidato? Fulano acha que aquele candidato merece uma contribuição e você coloca um limite baixinho, mas assim, permitir que o cidadão contribua para o candidato no qual ele acredita não é algo bom? Eu acho útil, até democrático. Até vou dizer, isso está muito ligado à regulamentação do lobby no Congresso Nacional. Eu até, quando fui presidente pela última vez... O senhor defende uma regulamentação, não é isso? Uma regulamentação. Porque, sabe o que acontece? Deixa mais claro tudo, né? Acaba com disfarce. Fulano foi eleito pelos sindicatos. Muito bem, ele vai lá defender o sindicato. Ele é lobista daquele sindicato, claramente, ele assume aquilo claramente. Fulano foi eleito pelas construtoras. Ele vai lá defender. Fulanos foram eleitos pelos bancos, vai defender o sistema bancário. Fica uma coisa mais legítima do que esse disfarce. Às vezes as pessoas não querem dizer que representam esta ou aquela corporação. Isso não é útil para a democracia. Vou pedir licença ao senhor mais um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o Michel Temer.